Flávia Nunes, que começa no Ninho do Urubu, porque ela tem notícia pra gente de craque que pode voltar pro Flamengo, hein? Ana, seja bem-vinda, boa tarde. Ei, Mari, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Dia quente aqui no Flamengo, tá? Porque o Flamengo está negociando o retorno do Lucas Paquetá. O jogador e o clube já entraram em acordo e agora o Flamengo está negociando diretamente com o clube do Paquetá, o West Ham da Inglaterra. O Flamengo disse que não vai se pronunciar sobre esse assunto, mas o que a gente sabe é que o Paquetá tem muita vontade de voltar ao Flamengo e, inclusive, ele pediu para ficar fora do último jogo do West Ham, que foi ontem. No nosso site ge.globo tem mais detalhes dessa negociação, mas já dá para dizer que o Flamengo encara a negociação como difícil e cenas dos próximos capítulos vão vir por aí, tá, gente? Ainda falando sobre o mercado, o Flamengo acertou a contratação do goleiro Andriel e ele deve chegar ao Rio de Janeiro amanhã para fazer exames e assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo. E a gente lembra que o Flamengo estava querendo contar para esse ano com o atacante Caio Jorge do Cruzeiro, mas as negociações foram encerradas porque o Cruzeiro renovou com o Caio Jorge até 2030, Mari. Falando nesses reforços, Ana, ou interesses, né? Quando é que o time principal do Flamengo se reapresenta? Mari, a equipe principal do Flamengo se reapresentou hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores chegaram às 9 horas, passaram a manhã fazendo testes, avaliações e às 4 horas da tarde eles vão fazer um trabalho com bola no gramado. Logo mais vai ter uma entrevista coletiva aqui no Ninho com integrantes da comissão técnica que vão explicar pra gente como é que vai ser o planejamento dessa pré-temporada. Isso porque alguns jogadores vão voltar a jogar mais rápido e outros vão precisar de mais tempo. É o caso, por exemplo, do zagueiro Danilo, que encerrou a temporada passada com um problema no joelho esquerdo, deve continuar a recuperação no clube e só deve ficar à disposição para a Supercopa no dia 1º. Então, tudo indica que alguns titulares podem entrar em campo a partir da terceira rodada do Carioca contra o Vasco. Mari. Lucas Paquetá no Flamengo, quero saber a opinião de vocês. Mas, Bruno, agora parece que é um sonho mais concreto, né? Porque o Flamengo, ele está propondo pagar, acho que, como você falou, mais ou menos 35 milhões de euros. O West Ham queria 50 milhões de euros. Mas nesta semana que teremos uma definição dessa história, é isso, do Paquetá? A gente já estava nessa pista aí do Paquetá desde a semana passada, mas como requer muito cuidado, muita apuração. Aliás, dividi essa informação com vocês no grupo, mas enfim, demorou, a gente foi ali atrás, correndo atrás. Ontem, ainda antes de ter muita repercussão nas redes sociais, a gente conseguiu largar de forma exclusiva aqui detalhes dessa tentativa do Flamengo em repatriar o Lucas Paquetá. O que eu tenho de novo de ontem para hoje, para além da questão de sim, já existe um acordo verbal entre Lucas Paquetá e Flamengo. O desejo é significativo e mútuo. Paquetá quer o Flamengo quer o Paquetá. Falta então mais difícil o entendimento com o West Ham. A novidade aqui é que o West Ham vai se reunir, ou no caso, os acionistas do West Ham, que são alguns acionistas, investidores, empresários que colocam dinheiro no clube inglês, vão se reunir no fim de semana na Inglaterra para avaliarem a possibilidade de redução do valor de mercado do Lucas Paquetá. Mantenho o que eu disse ontem, o Flamengo inicialmente se colocava disposto a pagar 35 milhões de euros, podendo atingir 40 milhões de euros entre valor fixo e variáveis. Há sempre também que explicar na moeda local, libras, 40 milhões de euros, mais ou menos 35 milhões de libras. E só para reforçar ali um ponto, Felipe, na verdade o West Ham pede 50 milhões de libras. Isso dá mais ou menos 57 milhões de euros, cerca ali de quase 60 milhões de euros. Então há um distanciamento hoje de 17 ou quase 20 milhões de euros entre aquilo que o Flamengo topa pagar e aquilo que o West Ham pede. Então a ideia é, como o Paquetá quer muito, já deixou isso claro. Aliás, esse acordo verbal com o Flamengo existe ainda antes do Natal, foi atingido ainda antes do Natal passado, 2025. Então é uma situação que o Flamengo tem levado já há alguns dias, algumas semanas, continua confiante e seguro, porque o Flamengo já desprendeu esse valor. O Flamengo tem um orçamento claro para Lucas Paquetá e por enquanto não sobe da casa dos 40 milhões de euros. Se o West Ham topar agora, lindo, maravilhoso, o Paquetá vem o quanto antes. Agora, se o West Ham fizer jogo duro e deixar para negociar somente em junho, o Flamengo continua com esse orçamento, continua com esse dinheiro e acredita até que seja ainda mais fácil
porque em junho de 26 o Paquetá entra no último ano de contrato. E no último ano de contrato, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado negociações acima de 40 a 50 milhões de euros. No último ano de contrato, geralmente os negócios são feitos, com valores mais reduzidos. Então essa é a novidade, que os acionistas do West Ham vão se reunir no fim de semana no Reino Unido, na Inglaterra, que o acordo verbal entre Paquetá e Flamengo já existe desde o Natal passado, então há uma confiança muito grande. E aqui um ponto que trata algumas cautelas por parte do Flamengo, mas antes um pequeno parênteses. Mais cedo o Paquetá começou a seguir o Boto no Instagram. Vale o que vale, mas evidentemente que é mais um ingrediente. Isso não é uma grande informação, longe disso, mas diante de tantas informações, não custa nada colocar esse ingrediente extra nessa receita chamada Lucas Paquetá. Então o Boto hoje tem o Paquetá como seguidor nas redes sociais. E quem quiser comprovar, pode comprovar. Eu fui comprovar, evidentemente, porque chegou isso pra mim e falei, pera lá, deixa eu confirmar isso. Fui lá no perfil do Boto, de fato o Paquetá começou a segui-lo. Um pequeno indício, né? Mais um indício. E só como eu disse em relação à cautela, para não monopolizar aqui o assunto, se porventura o West Ham falar, olha, por 40 milhões de euros eu aceito negociar com o Flamengo. A questão é que por 40 milhões de euros, o leque de interessados do Paquetá sobe muito. Hoje, por 57 milhões de euros, mais ou menos 60, o Flamengo não vai chegar, talvez o Tottenham chegue, um outro interessado até se pode mostrar interessado. Agora, a hora que o West Ham passar a mensagem, olha, aceitamos a redução, cerca de 40 milhões de euros são suficientes para vender o Paquetá. É aí que, entre aspas, bate, não vou dizer o desespero, a preocupação. Porque por 40 milhões de euros, mais clubes vão se mostrar interessados. E o Flamengo tem essa preocupação. Por isso já se adiantou e fechou um acordo com o Paquetá. Então a hora que o West Ham descer esse valor, se descer esse valor, o Flamengo se vê seguro, porque o West Ham até poderia tentar negociar com outro clube, mas aí esbarraria na preferência, na prioridade do Lucas Paquetá. Tem novidades, agora acabei de ver que você mandou um alerta no grupo do WhatsApp, e até eu ia te perguntar, você pode complementar com a sua informação, que aí o Mozart Martins perguntou assim no nosso chat, e o Tottenham, ele também quer. Existe uma preferência, então, do Paquetá em voltar para o futebol brasileiro. E essa informação que você tem já é do contrato do Paquetá com o Flamengo que está acertado, né? O contrato. Isso, informação exclusiva nossa, que me responderam agora há pouco, enquanto eu falava do Paquetá, enfim, fechei a tela, coloquei a nossa tela aqui da nossa live, fechei a tela, fui olhar agora o WhatsApp, a gente pode abrir aqui, então, uma novidade em relação ao Paquetá. Se fechar com o Flamengo, no caso com o West Ham, ele assina por 4 temporadas com o Flamengo. Então já há um acordo verbal, lembrando, desde o Natal passado, entre Lucas Paquetá e Flamengo para um contrato válido por 4 temporadas, o que tornaria também o Paquetá o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, ultrapassaria os 27 mais 3, no caso 30 milhões de euros do Gerson, e aliás, isso é importante. Conversando ontem e também agora cedo com pessoas que estão participando nessa negociação, para além do interesse forte em ter o Paquetá, reestruturar ali ainda mais o meio-campo, reforçar o meio-campo, ter um nome de peso, um jogador revelado pelo próprio Flamengo, é uma mensagem, uma guerra de narrativas. É uma mensagem para o futebol brasileiro e para o futebol inglês, ou para o futebol internacional. Mostrar que o Flamengo tem 40 milhões de euros, isso é importante, moraliza o Flamengo ainda mais, sobretudo no mercado de transferências, e passa a mensagem para o Cruzeiro, porque pode parecer besteira, mas não é besteira, e aqui não é feeling, é informação. Há uma guerra ali nos bastidores, guerra no bom sentido, evidentemente, de narrativas. Hoje, querendo ou não, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e que repercute, por enquanto, mais do que qualquer outra coisa, é o Gerson. O Gerson hoje é a maior contratação numa questão financeira do futebol brasileiro. BAP, Boto, Flamengo e companhia querem ser eles a terem essa realidade, essa verdade. Então colocariam no Paquetá o jogador mais caro do futebol brasileiro. Então, claro que o interesse é muito mais tático e técnico, projeto, mas passa a mensagem para o mercado interno e externo que o Flamengo tem dinheiro, tem condições e é dono da maior contratação da história do futebol brasileiro. Repito, não coloco aqui em xeque a questão da tática, técnica, individualidades, é uma questão mais financeira.
Então, mas para fortalecer e reforçar a nossa informação exclusiva, fechando com o Flamengo, primeiramente, claro, com o West Ham, o Paquetá assina por 4 temporadas com o Flamengo. Nação rubro-negra, vou trazer uma informação urgente para vocês. O Flamengo pode desembolsar cerca de 40 milhões para contratar o Lucas Paquetá. É isso mesmo, 40 milhões pelo Lucas Paquetá. É uma baita de uma transação. É um jogador que chega no Flamengo para fazer história. É um cara que pode ajudar muito o Flamengo daqui para frente. Um baita de um jogador. Então, assim, eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver Lucas Paquetá no Flamengo por 40 milhões de euros. As cifras são altíssimas, mas o Flamengo tem dinheiro para gastar e é isso que importa. E é um jogador para chegar e para ajudar muito o elenco do Flamengo. O Flamengo não para por aí, também tem outras opções no mercado. O Flamengo tem o interesse em contratar pontas, né? Tá querendo desfazer de Michael. Tem a situação também do volante Marcos Antônio de São Paulo, que o Flamengo ainda não desistiu, né, para repor essa eventual saída do volante Alan para o próprio São Paulo ou para o Corinthians. Então, assim, se inscrevam no canal, amigas e amigos, porque aqui é só conteúdo de qualidade. Fiquem com Deus, a qualquer momento estarei de volta e até o próximo vídeo.